Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria, né? A gente está de novo aqui reunido, é muito bom. Essas oportunidades que a vida tem nos oferecido. E nessa noite, né, nós vamos contar aí com uma palestra da Nina sobre o suicídio, que é um tema que tem sido bem falado neste mês, né? Já que a gente está trabalhando essa prevenção aí há algum tempo, e nesse período de pandemia é muito importante, né? Já foi tema de estudo aqui, e é muito bom para quem vem na segunda, a gente de novo abordar sobre um outro olhar da Nina, esse tema. Hoje a gente não tem o Tinho aqui, ele está a trabalho, mas eu vou colocar uma música aqui para a gente fazer uma reflexão inicial, para a gente elevar os nossos pensamentos, uma música dele, inclusive, que a maioria já conhece, para daí a gente fazer a nossa prece e dar prosseguimento no estudo preparado para essa noite. Então, todos sintam-se bem-vindos, né, a esse espaço virtual da Casa do Caminho, do nosso Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Vou compartilhar, então, uma canção que é do próprio Tinho, que foi feito lá para a Clínica Gran Vitória, né? Faz tempo que ele não toca aqui, e que é muito bonita, acho que vale a pena para a gente começar. Nada, mas chamou a atenção, falou lá para trás. Nada. De abrir os olhos de verdade, de abrir os olhos para toda a verdade, e lembrar que existe alguém que espera, de lembrar que existe alguém que sempre vela, que a sombra que amedronta também nos ensina que a misericórdia é luz divina, que as leis que regem o universo não nos dão direito a retrocesso. E no fundo nós sabemos com propriedade que estamos fadados à felicidade. E de peito aberto se entregar a dor e nunca perder a esperança. Fechar bem os olhos para ouvir o roxinol e se ver no olhar de uma criança. E de peito aberto se
Então, a Nina pediu para a gente ler aqui do capítulo 5, o item 14. O suicídio e a loucura. É o comentário de Kardec ao capítulo do Bem-aventurados os aflitos. Item 14 diz assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, queridos mentores da nossa casa, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos sentir a vossa presença entre nós, iluminando os nossos lares, iluminando a nossa casa mental. Que nós possamos, Senhor, buscar nessa doutrina de luz o roteiro para o bem viver. Te agradecemos pela oportunidade bendita do recomeço, pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de tanto aprendizado. E te pedimos, Senhor, pelos irmãos nossos que ainda não conseguiram abrir os seus corações para que esta mensagem chegasse até eles. Nós sabemos, Senhor, que nos sentimos muito mais seguros na nossa caminhada quando envolvidos por essa doutrina que nos ilumina, que nos acalma e orienta. Por isso, Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos em humanidade, por aqueles que foram lembrados, que estão hoje nos nossos livros de prece, por aqueles que sofrem muito mais do que nós, porque ainda se sentem desamparados na sua fé. Que o seu amor os alcance e que nós possamos ter uma noite repleta de luz, de amor, de paz, de troca. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Então, pessoal, passar a palavra para a Nina, né, Nina? Fique à vontade. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos. É com o meu coração, com muita gratidão, que eu estou aqui juntinho com vocês, amigos tão queridos, para que todos nós juntos possamos fazer uma reflexão deste tema, que ainda existe tanto tabu para falar sobre o suicídio. Deste tema que vem fazendo com que
as pessoas despertem para levar esperança, para levar amor para esses nossos irmãos que cometem o suicídio. E eu, neste momento, elevo o meu pensamento também a Jesus, para que as nossas vibrações sejam as melhores. Porque falar desse tema tão doído não é algo tão fácil, porque nós não temos ainda como fazer, não sabemos ainda como lidar com os nossos sentimentos, para também ajudar a todas essas pessoas que sofrem por conta do suicídio em sua família. E a Casa do Caminho vem recebendo convites bem carinhosos para que nós possamos trabalhar com os suicidas, para que nós possamos ter um olhar com mais amor, para que nós possamos prestar um pouquinho mais de atenção nesses irmãos que chegam, muitas vezes, para assistência fraterna, outros simplesmente para conversar, outros para receber um abraço nosso, para que eles possam saírem da Casa do Caminho consolados. E que todos nós possamos termos este veículo de amor para aqueles nossos irmãos que chegam também com esta ideação suicida. Aqueles familiares que, sem entender esse processo doloroso, nos chegam com seus corações partidos, sem saber o que fazer. E nós precisamos ser, assim como todas as casas espíritas, e vamos dizer aí, todas as outras casas de outras religiões. Saber receber esses irmãos, saber abraçar, saber ouvir, compreender o tamanho da sua dor. Então, é por isso que nós hoje também tivemos esse consentimento aqui, para poder falarmos um pouquinho e refletirmos um pouquinho sobre o suicídio, cada um na sua visão e cada um na sua interpretação. E eu quero te agradecer, viu, Kátia, pelo seu convite carinhoso, de estar aí confiando na gente aí, mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Pode passar, viu, Kátia, os slides. Temos um histórico nas clínicas de psicologia, o assédio de muitas famílias e muitos jovens, onde se observa uma fragilidade de relacionamentos conflitantes. Com isso, esta base familiar vai ficando desorganizada, com necessidades de atenção, de afeto. E esta falta está muito presente na vida e nos relacionamentos das pessoas. Nós estamos realmente vivendo um momento difícil, principalmente por conta também desse processo que nós passamos e estamos passando, que foi a pandemia. Essa pandemia também aumentou essas dificuldades nas pessoas, e muitas delas ficaram e estão ainda sem saber como lidar com as suas ansiedades, com as suas angústias, muitas vezes sofrendo todo tipo de dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades na sua maneira de ser,
porque realmente a pandemia afetou a todos nós. E esta família, ela precisa se reencontrar, se buscar, se reorganizar para poder viver com saúde mental, para poder viver com esperança, mesmo diante de todos os desafios. Então, nós precisamos investir nesta família. Que a família, ela é abençoada por Deus. A família é o equilíbrio de todos os espíritos que ali estão reunidos. E nós aqui temos este compromisso com a Casa do Caminho, com a Casa Espírita, conosco, porque também temos a nossa família, de cuidar dos nossos familiares, de sermos família, famílias amorosas, família e entender que estamos aqui num processo de amor, para resgatar o amor, a nossa reeducação, o nosso aprendizado, para aprender a amar. Pode passar, viu, Kátia? Apesar que o mês de setembro, ele já passou, mas nós vamos lembrar aqui a finalidade do mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo. É um mês de alerta para poder falar com as pessoas de uma maneira geral. O suicídio tem afetado as pessoas ao redor do mundo de uma forma muito significativa. O Setembro Amarelo é um momento de chamar a atenção para este fato, com a ideia de mobilizar as pessoas e chamar a atenção para o aumento de suicídios. Então, nós estamos vivendo aí também no Outubro Rosa, que também nos chama a atenção para a conscientização do câncer de mama. Não só de mama, mas de todos os outros. Mas o principal é o câncer de mama. Para que a pessoa busque, no Outubro Rosa, entender que quando o diagnóstico ele no início, as condições das pessoas se curarem é muito melhor. E assim é o Setembro Amarelo. Quando nós temos este olhar para as pessoas ao nosso lado, nós vamos ter esse cuidado de observar essas pessoas. Não só no Setembro Amarelo, mas em todos os dias. Então, nós vamos ver aí os principais fatores de risco para o suicídio. Estados emocionais frequentes de uma luta interna. É aquilo que o espírito também já traz de dificuldades em seu ser. E ele costuma ter entre um desejo de morrer e o desejo de viver. Por mais que há esta pulsão de morte, há também um desejo de vida a ser resgatado. Porque aquela pessoa, muitas vezes, não quer morrer. Ela luta com aquela dor desesperadamente. Ela quer sanear a dor que vai dentro dela. A questão da impulsividade está muito presente quando vem associada ao uso de álcool, ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós sabemos disso e como o tio Júpiter pode falar dessa questão conosco. Como está associado também a depressão e a questão da rigidez, que está mais ligada ao estreitamento da percepção em relação às possibilidades para sair da situação. Quando a pessoa está em grande sofrimento, ela resiste muito em buscar ajuda. Então, esta situação de sofrimento é aquela visão dicotômica, de tudo ou nada.
ou a pessoa fica naquela tristeza profunda, ou ela quer viver. Então, nós precisamos ter este olhar para este irmão. Pode passar. O problema do suicídio é sério. E a sociedade, como um todo, deve estar atenta para dar a atenção e conta deste fenômeno. É preciso falar da saúde mental todos os dias do ano, sendo preciso priorizar no país, no nosso país aqui, vamos falar do nosso Brasil, estratégias de políticas públicas, de orientação para o fenômeno do suicida. Então, nós estamos numa época que é preciso falar, sim, é preciso que haja mais políticas públicas, é preciso que os profissionais também possam falar do suicídio, as universidades, para que nós possamos também termos conhecimento e condições de ajudar também, dentro da ciência, esses irmãos que passam pela dor do suicídio, porque eles precisam de tratamento, eles precisam de lugares e de pessoas que os acolham. Quantos casos nós tivemos, até mesmo na casa espírita, de pessoas que se suicidaram e estavam ali pertinho de nós. E nós não podemos ajudá-lo. Por quê? Não porque não quisemos, não foi isso, mas dependia para nós um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de conhecimento para entender aquele irmão em estado de sofrimento. E não aconteceu. Então, precisamos ter este olhar mais apurado, essa percepção em volta desses irmãos. Pode passar. Nós temos aqui os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgando em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895. Olha só este número, com variação de apenas 4% em relação a 2019, quando foram registrados 2.745 casos. Os estados que apresentam maior número foram São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. E a tendência no país é de alta. Em 2012 foram 6.095 casos. Então, pela estatística aí, nós podemos verificar que o suicídio realmente tem aumentado muito. Eu acho que você deve ter, aqui deve ser 2021, porque lá, ou tem, né? Porque, ó, aqui está 2021 no país é de alta. 2021. Não, ele está explicando aqui que 2012... eu acho que aqui está trocado o número, né? Foram 6.905 casos, isso mesmo. Não, Júpiter. Pode falar. Não, está correto, sim. Está no livro do André Trigueiro, de 2012, 6.900 casos, aumentou. Ah, tá. Agora entendi. Ah, tá. Não tá numa ordem linear, né? Aumentou consideravelmente. É isso que está dizendo aí. A pessoa numa crise suicida é altamente ambivalente e, em geral, não quer exatamente morrer como nós falamos.
mas, por fim, a um sofrimento insuportável, diz o psiquiatra José Manuel Bertolotti. Ao ser confrontada com uma ameaça concreta de morte, seu instinto de sobrevivência é mobilizado para lutar contra o novo inimigo, acrescenta. Quantas pessoas também, já na beira do suicídio, em crise, procuram ajuda, porque elas têm esse sentimento da vida, assim. Então, elas vão buscar ajuda. Pode passar, Kátia, por favor. Considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde pública, o suicídio é considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, nós precisamos ter um olhar para esses casos. São jovens que têm vida pela frente, e eles estão aí cometendo suicídio. E quantos casos nós temos presenciado? No mundo, dados estatísticos apontam que o Brasil ocupa o 8º lugar no mundo em casos de suicídio. Vejamos que nós estamos aí bem colocados no Brasil. Então, isso quer dizer que o Brasil tem muitos casos de suicidas, infelizmente. Pode passar. Então, por este gráfico aí, nós podemos observar que, em 2019, a taxa de mortalidade, aqueles que cometeram suicídio e morreram. Para o Brasil, de cada 100 mil habitantes, 10,72%, e para o sexo feminino, de 2,85% para o sexo feminino. A evolução das taxas de mortalidade por suicídio, ajustada por idade, sendo sexo, no Brasil, de 2010 a 2019. Então, vejamos nós que os homens morrem mais pelo suicídio. As mulheres tentam, mas os homens, elas ainda, muitas vezes, conseguem se recuperar. Mas os homens são de maior quantidade. E tem uns casos aqui também de acidentes que muitas vezes são suicídios, mas não aparecem na mídia e as pessoas não comentam. Quando muitas vezes observamos que um carro chocou-se com uma árvore, e quantos casos que não são contabilizados nessa estatística. Pode passar, Kátia. A taxa de mortalidade por faixa etária no Brasil. Então, nós podemos verificar aí no gráfico a evolução das taxas de mortalidade por suicídio, segundo a faixa etária, no Brasil de 2010 a 2019. Então, nós vemos aí o quanto tem crescido pelo gráfico. Pode passar, Kátia. Taxa de mortalidade por faixa etária nas regiões do Brasil. Então, nós observamos aqui no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As taxas que vão crescendo nesses estados. As taxas de mortalidade por suicídio segundo a faixa etária e região geográfica do Brasil. Porto Alegre também tem uma taxa bastante alta de suicídio. Pode passar, Kátia. Não podemos e não devemos ignorar o suicídio.
afirmou Tedros, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Cada um deles é uma tragédia. Nossa intenção, a prevenção ao suicídio, é ainda mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia da Covid-19, com muitos fatores de risco para o suicídio. Então, são muitas pessoas com fatores de risco ao suicídio. E os motivos são diversos, como nós falamos: perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social. Então, as pessoas que ficaram isoladas, que passaram também pelo desemprego, que passaram a não ter condições de alimentar a sua família. Essas pessoas correm um risco muito grande, porque muitas vezes elas se sentem perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, desesperançadas. Então, nós vemos aí, através das estatísticas, através de tantas situações, este número grande de pessoas que tiram a própria vida. Pode passar, Cátia. O CVV atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, por meio do telefone 188 e também pelo e-mail e chat, além de atender pessoalmente. O CVC está lá voluntariamente há 50 anos, atendendo essas pessoas, recebendo esses irmãos, acolhendo, e tudo isso no anonimato. O irmão que procura o CVV, ele realmente não precisa se identificar. Ele tem um atendimento de amor, de carinho, de uma escuta bem amorosa, sem que a pessoa que está do outro lado pergunte quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz. Simplesmente, eles estão lá para ouvir o irmão, para acolher aquele irmão num momento tão desesperador. E quantas curas têm saído deste atendimento? Quantas pessoas, naquele momento difícil de cometer o suicídio, elas voltam a si e essa pessoa é resgatada. Quantos casos nós temos ouvido e visto? É grandioso esse trabalho. Pode passar. Nos tempos atuais, está havendo um aumento de conflitos em todas as áreas da vida, financeira, espiritual e psicológica. Mais do que nunca, somos capturados por um mundo mais materialista. Temos a necessidade de elevar a nossa espiritualidade. Por quê? Nós somos convidados todos os dias pela parte material. É o jovem que vê aquele tênis lindo nas mídias e não tem condições de comprar. É aquela mãe que não pode atender ao desejo do filho. São aquelas pessoas que não estão felizes como são. Nós estamos vendo aí essas mulheres também voltadas para a cirurgia plástica, muitas vezes mexendo no seu corpo inteiro, muitas vezes ficando até desfiguradas, tirando aquela beleza natural que toda mulher tem. Por quê? Porque elas estão insatisfeitas. E quantas vezes essas mulheres procuram essas cirurgias e elas não se veem lindas, porque elas são lindas. E elas deixam de ser bonitas, muitas vezes com esta vaidade conflitante, para poder buscar algo que não existe.
Então, o mundo, hoje, ele tem uma postura de assediar as pessoas. Quantos querem viver de maneira que a vida hoje, ali naquela reencarnação, não oferece condições. Quando este irmão, e vamos falar de nós, temos que estarmos felizes com tudo que nós temos, pela vida que Deus nos ofereceu, pela condição que nós temos de estar nesse processo de nos reeducarmos. Quantas vezes também nós nos matamos pela nossa vaidade, pelo nosso jeito de ser, e de não buscar também essa espiritualidade divina que acalenta e acalma. Então, vamos pensar nisso, porque não somente os suicidas estão mergulhados nesses pensamentos dolorosos, nessas vontades que muitas vezes não temos condições de alcançar, mas que nós estamos aqui, sim, para nos aceitarmos do jeitinho que somos, para agradecer a Deus, porque o nosso processo da reencarnação, ele é educativo, ele é pedagógico, ele tem que fazer com que nós possamos crescer a cada dia, mas crescer no ser verdadeiro que nós somos, ser, não no ter. Nesse mundo de ilusões que nos faz sofrer. E eu gostaria de falar aqui que quantas mães o Chico acalentou, quantas mães o Chico abraçava, aquelas mães que muitas vezes também só viam a parte material, porque elas não enxergavam e não sabiam que aqueles filhos amados estavam ali, pertinho delas, abraçando, chorando, cheio de saudades, mas elas não tinham esse conhecimento. E como Chico, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, consolava aqueles corações, quando ele falava, teu filho vive, teu filho está aqui. Quantas vezes essas mulheres saíam lá da casinha do Chico, lotada de esperança, felizes, com aqueles corações consolados. E com uma mudança de vida, mudando todo o seu estilo e os seus paradigmas. Quantas pessoas ganharam renovação com aquele amor grandioso do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Pode passar. Há um aumento da tecnologia em nossas vidas, não podemos negar, né? Como a tecnologia, ela avançou muito e colocou na nossa vida muitas facilidades, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, uma diminuição do contato humano. Quantas pessoas, e vamos olhar aqui para nós, será que nós não estamos mergulhados só nessa condição de estar vivenciando essa tecnologia e nos esquecemos que nós somos humanos, nós precisamos do ser humano diante de nós, nós somos seres sociais, não nascemos para estar sozinhos. E precisamos deste contato, sim, porque estar na internet, nós estamos nos relacionando, sim, porque estamos com pessoas conversando, mas não é igual nós estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, ter aquele contato humano, abraçar, conversar, jantar, tomar café, olhar um no olho do outro. Olha só, reunir a família, sem
o tal do celular 24 horas por dia. Porque hoje as pessoas se conversam em seus lares pelo celular. Um no quarto, outro na cozinha. Então, a vida está assim. Então, nós podemos prestar atenção no que nós estamos fazendo da vida enquanto seres humanos. O suicida não deseja se matar, como nós já falamos, né? Ele deseja matar a dor que sente em seu interior. Para quem acha que está no deserto, é lá que Jesus o encontra e vai dar significado às nossas existências. Muitas vezes, o suicida, ele está sozinho. Ele não tem ninguém ali naquele momento. E é conversando com as pessoas que podem ajudá-lo a mostrar a ele que Jesus, nosso mestre, está ali, do ladinho dele, sempre. Que Jesus é o médico de todos os médicos. Que Jesus cura a alma e o corpo. Que Jesus cura aquela doença mental que está ali. Quantos deles precisam de alguém que tenha a caridade de falar de Jesus para ele? Jesus o encontra e vai dar significado à sua existência. Para quem perdeu alguém por suicídio, estamos aqui para transmitir o amor e a esperança. Para abraçar a cada uma dessas pessoas em desespero, essas mães que desesperadamente não conseguem se calar por conta daquele filho amado que se foi pelo suicídio. E a doutrina espírita pode dizer a esta família do filho que cometeu suicídio que a alma e que este filho não morreu, que ele vive no mundo espiritual, que a alma é imortal. Este é a grande caridade da doutrina espírita, porque a doutrina espírita matou a morte. Nos ensina que não existe morte, que ninguém sai da vida. E quando este irmão chega na casa espírita através da assistência fraterna, buscando este consolo, é muito importante que nós possamos passar para ele esta vida, que esse filho se encontra pertinho dele, do ladinho dele. Como falamos, o nosso querido Chico consolou e abraçou esses filhos. Então, a doutrina espírita nos traz este consolo, que ninguém morre e ninguém sai da vida. Pode passar, Kátia, por favor. E lembre-se, quando você está no deserto, é lá que Jesus te encontra para dar significado à sua existência. Então, esse deserto, podemos todos nós nos encontrarmos nele. E quanto de nós já não estivemos neste deserto? E quando buscamos o consolo de Jesus, nós tivemos um outro caminho. Nós podemos ressignificar aquela dor, dar um novo caminho, caminhar com amor, sentir que nós estamos, sim, num mundo de provas e expiações, mas que neste mundo também nós temos alegrias, e muitas alegrias. E é esta vida que nós temos que sentir, é esta vida de alegria, mesmo diante dos desafios, que nós temos que segurar na mão daqueles nossos irmãos que
cometem suicídio, que pensam em suicídio, que carregam em si tristezas, que falam em suicídio. Porque nós sabemos também que quem fala em suicídio acaba cometendo, sim, o suicídio. Quando ele não é tratado, quando esse irmão não é tratado, quando este irmão não é esperado, quando ele não é orientado. Então, existe uma frase aí no senso comum que diz que cachorro que late não morde. Ah, o cachorro que late, ele morde-se. E nós precisamos estar muito atentos para olhar para esses irmãos e encaminhá-los para o tratamento, para fazer com que todos os profissionais da área da saúde possam recebê-lo com amor e com carinho, porque o motivo desses nossos irmãos é multifatorial. Nós não sabemos realmente qual é o motivo que ele está ali mergulhado naquela dor tão grande. Sabemos também que a depressão leva a pessoa a cometer suicídios e tantos outros distúrbios mentais. Mas não necessariamente que essas pessoas que tenham estas dificuldades ou enfermidades, elas vão cometer suicídio. Não. Cada caso é um caso. Então, nós temos que prestar muita atenção para que, seja em nosso lar, seja na casa espírita, seja caminhando na rua, seja diante dos nossos amigos, dos nossos parentes. Quantas vezes nossos parentes cometem o suicídio e, como nós falamos do amigo lá da Casa do Caminho, nós não fazemos essa leitura. Então, vamos prestar muita atenção, vamos observar esses irmãos para poder ajudá-los, para poder abraçá-los e encaminhá-los para o lugar certo. E é isso, Allan Kardec nos fala que o suicídio fere o perispírito. Muitas vezes, o espírito que cometeu o suicídio pode reencarnar com algum distúrbio mental. Pode. Então, é isso que Allan Kardec está nos dizendo. Ou contrair algumas enfermidades graves e vindo a desencarnar, porque eles precisavam passar por aquele momento para poder compreender e reorganizar seu perispírito. Muitas vezes, no intraútero, esse bebê já desencarna. O psiquismo deles precisa ser tratado para reorganizar o corpo espiritual lesado. Ao destruir o próprio corpo, fere também o perispírito. Muitas vezes, basta um estágio fetal, uma gravidez. Muitos não chegam nem a nascer. Tem uma morte no intraútero. Pode ser esses espíritos suicidas? Pode ser. Não podemos afirmar. Mas muitos deles estão se recompondo para saber que nós temos a nossa querida Maria, a nossa querida mãezinha, que recebe a todos os espíritos suicidas com muito carinho, e ela trata de cada um com seu amor incondicional, com a sua ternura, e trata de cada um de nós também aqui. Então, vamos levar essa esperança também para os familiares desses espíritos suicidas, porque eles também são sobreviventes na vida. Eles também sofrem muito
E muitos deles, quantas vezes não têm a vontade e uma ideação de suicídio por conta daquela perda, por conta daquele desânimo terrível, daquela não aceitação, daquele filho querido que se foi. Quantas mães? E aí nós podemos dizer para essa mãe: seu filho não morreu, ele está aqui. Nós podemos lembrar daquela fala do Francisco, tão simples, mas tão rica, que quando uma mãe ora pelo seu filho, ela arrebenta as portas do céu. Porque essa mãe, ela leva amor, ela leva cura, ela leva assistência fraterna, ela abraça o seu filho. Então, vamos abraçar essa mãe, esse pai, que também sofre muito e que muitas vezes nem se expressar ele sabe, porque ele se sente assim, que o homem não chora, o homem não pode falar. Quantos deles ainda carregam esse estigma e ficam naquela dor, naquele sofrimento, adoecendo dia após dia? Vamos abraçar também esses familiares, porque os espíritos amigos que nos consolam também, que nos abraçam, que nos diz para todos nós: caminho, vá em frente, porque nós estamos aqui contigo. Nós estamos aqui para intuir a cada um de vocês em seus pensamentos, quando os sentimentos estão lotados de sofrimento. E esses espíritos amigos também diz para nós: levanta-te e anda, vai trabalhar, saia para abraçar, saia para acolher, saia para envolver, porque Jesus conta contigo. Jesus conta com cada um de nós aqui, assim como os espíritos amigos também contam conosco. Então vamos ouvir e vamos estudar sobre esse fenômeno que se faz presente hoje com tanta força em nossa vida. Vamos trabalhar para amenizar. Vamos trabalhar para distribuir este amor, para compartilhar Jesus com cada um deles. E eu aqui vou agradecer a cada um de vocês por nos ouvir. Se nós pudermos falar e tocou o coração de cada um, vamos ficar muito felizes. Mas mesmo assim, nós ainda temos que trabalhar muito e estudar muito. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a cada um de vocês. Abençoe a cada um desses irmãos que estão aqui em nossos pensamentos, nos seus pensamentos, que nós vamos vibrar por eles agora, para que eles sejam consolados, para que eles sejam abraçados e que eles tenham a esperança que logo, logo já estarão com seus amores. Não demora muito. Já estarão abraçando novamente aqueles que ficaram aqui e que um dia todos nós nos reencontraremos. Muito obrigada e que Jesus os abençoe. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Nina. Obrigada. Você nos trouxe assim, algumas coisas muito importantes, né, sobre o consolo e a nossa
responsabilidade, porque naquela eu fiquei impressionada com os gráficos que mostram que o Sul é gravíssimo essa situação, né? Então, a gente que está aqui nessa região precisa estar atento a esse trabalho, né? E eu lembrei que o dia que eu fui cortar meu cabelo, o cabeleireiro falou assim para mim que uma senhorinha que estava lá, cliente dele, tá? Ele é simpatizante da doutrina, ele não é espírita, mas é simpatizante. E disse que uma senhorinha que estava lá estava muito triste, uma cliente dele, e ele perguntou por que ela estava triste. E aí a senhora disse que era porque o filho de 22 anos tinha se suicidado. E que ela tinha procurado um pastor, e o pastor disse assim para ela, que ela perguntou para o pastor, falou assim, onde está meu filho? E o pastor falou assim, seu filho está no inferno. E isso, realmente, como você colocou aí, produziu uma tristeza muito maior nessa senhora, a ponto, claro, dela pensar também de não ter ânimo nenhum para a sua vida, né? E ele, assim, o pouco que ele sabe da doutrina, porque ele disse assim para ela, não acredita nisso, seu filho vive e seu filho... Ele contando para mim, o que ele sabia, ele tentou socorrê-la naquela hora. E ali no salão, ele falou para ela, falou assim, olha, seu filho vai ficar Deus é bom, Deus não é isso, Deus é misericórdia, seu filho vai se recuperar, ele vai ter uma segunda chance, né? Vai ter uma segunda oportunidade. E eu coloquei para ele até, falei assim, nossa, você foi instrumento para colaborar com a melhoria dessa senhora, né? E disse que ela falou, mas onde você ouviu falar isso? Ele falou, na doutrina espírita. E disse que ela abriu um sorriso largo, assim, de alívio, e que ela ia atrás para ela saber mais sobre isso, porque abriu uma perspectiva para ela de consolo, né? Porque imagina você ouvir esse impacto, seu filho está no inferno, né? Meu Deus. Lá não vai sair, né? Então, o quanto que a nossa doutrina é consoladora, né, para esses corações, e o quanto nós temos que ficar atento, que é o que você trouxe na palestra, com aqueles que ficaram aqui, que estão sofrendo, né? Que a gente pensa muito nos que desencarnaram, que vão sofrer todas as consequências de seus atos e tudo, mas os que estão aqui estão em grande dor e sofrimento também, né? É uma família que tem que ser acudida. E para a gente terminar, eu gostaria de pedir para a nossa querida Romilda, minha amiguinha, fazer a prece de encerramento para nós. Faz. Faço, mas levei o susto. Claro, obrigada. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós os somos imensamente gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor, que chega a cada um de nós, sempre em muitas, em abundância, Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga que está conduzindo hoje este trabalho e nos levando à reflexão de um tema carregado de dores, mas, ao mesmo tempo, o momento que nós devemos renovar as nossas esperanças na vida eterna, no amor e no abraço fraterno da Virgem Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que acolhe essas almas ainda em tormentos profundos, desesperançados, mas com certeza absoluta recolhidos pelo amor imenso e a sua generosidade bendita. Muito grata, Maria Santíssima, grata Jesus,
e as nossas imensas, a nossa alegria suprema de saber que temos um Deus misericordioso. Esse Deus Pai que jamais nos abriga do acolhimento, já que todos nós somos filhos pródigos. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe a essas famílias em dores, quando se veem, de uma certa forma, privados da presença dos seus filhos tão abruptamente. Que os seus corações renovem a esperança, e sabemos nós, e levem até eles, a certeza de que um dia haverá o reencontro, permeados de muito amor e muita luz. É por isso, Pai amado, com essa certeza que temos, que jamais nenhum de nós, e nem mesmo esses filhos em dores aflitantes, serão desprotegidos do seu abraço fraterno e da tua misericórdia imensa. É por isso, Pai, Jesus e a toda a espiritualidade, que hoje, com imensa gratidão, nós nos colocamos aos seus pés, nos seus braços, e vos rogamos o amparo eterno. Abençoe as nossas vidas hoje e por toda a eternidade. E um dia estaremos todos no mesmo abraço profundo do seu amparo fraterno. Que assim seja. Obrigada, Romilda. Obrigada, Nina. Obrigada pela palestra. Vamos dar um abraço na Nina, gente. Abraço, Nina.